Oi, gente. Hoje a gente tá com uma proposta diferente, né? A gente tava aqui, rolando aqui a timeline do YouTube e foi sugerido, né, porque você sabe que o YouTube ele vai sugerindo determinadas coisas de acordo com aquilo que você vê, né, constantemente. É o tal da inteligência artificial, né, que muitos aí ainda lutam. Mas então eu tava vendo e veio para mim um depoimento, né, de um bodybuilding que estava desaparecido e que o pessoal perguntando a ele o porquê e ele estava relatando que estava com depressão, né? Um homem que lutou bastante para conseguir aquilo, vive, né? Tem o trabalho que ele sempre quis ter e ele disse que nos últimos meses conseguiu coisas que ele jamais até pensaria, mas que de repente nem aquilo ali é suficiente para que ele não tenha, né, esse problema da depressão. Caiu numa crise muito severa pela voz dele, a voz estava muito comprometida ainda, mas ele estava dando esse depoimento e falando um pouquinho da vida dele, que ele já estava com depressão, que ele tinha depressão desde quando ele era criança e vinha enfrentando, dizendo que tinha caído novamente na crise, porque não há, né, uma cura, há tratamentos, que você sabe disso. Então a gente começou a conversar e eu falei aqui pro Márcio, né? Não, mas peraí, a gente pode gravar isso, né? E que isso servir para outras pessoas, porque é interessante às vezes nessas conversas informais, pessoais que a gente tem muito aqui, a gente pode falar algo que possa servir, né? Como a gente viu o caso dele, eu não vou citar nomes, acho que não é também interessante, mas enfim, né? Isso aí. Então, a gente trouxe aqui algumas das nossas reflexões, a gente conversando aqui, e a gente resolveu gravar aí para vocês e transformar isso num programa. E acredito que a gente vai continuar fazendo isso porque é algo bem proveitoso, né? Externo, você não é só você e outras pessoas. Então é aquela coisa que a gente fala de você saber se colocar, né? A gente vê esse exemplo, né? Eu não conhecia esse rapaz, Se né? alterofilista, né? Ralph, como é o nome dele? Alfer, não sei, enfim, também não é Bodybuilding, né? interessante. Bodybuilding. Também não é interessante, né? O importante é que, mas você vê que mesmo ele, parece que ele é um tormento para ele, tá falando. Sim. Porque assim, normalmente, quem tem algum problema, você conversar com outra pessoa auxilia, ajuda, porque faz você desabafar, faz você colocar para fora. Mas você vê que até isso para ele, né? Você vê que é uma dificuldade. Sim, o cansaço da voz, né? O cansaço da voz e tudo. E a gente vê isso, eu já vi várias pessoas com depressão. Tinha uma moça que ela frequentava, né, o centro espírita na época que eu frequentava em Natal. E a filha dela, na verdade, porque ela frequentava. E ela era uma pessoa muito boa, uma senhora já. Primeiro que não tem idade, já começa por aí, né? Isso. Então, mas sabe o que acontece? A filha dela relatava que ela se trancava no quarto, se trancava mesmo. E nem comida. E outra coisa, tinha que estar tudo escuro. Ela não suportava a luz do sol. E a filha dela descolocava o prato de comida para fora, batia na porta, até que chega um momento que, porque a pessoa não, daqui a pouco, se você não tiver um pulso assim, uma assistência mesmo e fazer uma intervenção naquela pessoa, você já imaginou você morrer de inanição? É terrível. É terrível. Diz que ela não tinha coragem, era só deitada numa cama, não queria tomar banho, né? E são assim, porque eu acho que para cada pessoa tem características muito próprias, né? Muito particulares. Não é o tipo de coisa. A medicina ela até vem mudando um pouco essa questão de generalizar as doenças, né? Hoje já está estudando muito o psicossoma, que seria a doença do comportamento. Porque antes é gripe, né? Aquele antigripal, é dor de cabeça, é aquele analgésico. Tá... Mas hoje tá vendo o quê? A causa, né? Que isso a gente já vem. Tem conhecimento da própria medicina oriental há mais de 6.000 anos, que é o estar, né? Eu estou doente, eu não sou doente. Então, por que estou? Então, é hora de, como você disse, às vezes complica porque não dá pra você falar depressão, é esses os sintomas, nem sempre.
Exatamente. Você pode ter o básico, algo básico. Mas às vezes aquela coisa pode enganar. Aquela pessoa pode não ter nenhum daqueles sintomas e está com depressão. Então, cada caso, como diz, um caso. É bem complicado, porque, assim, além de cada caso ser um caso, até com os próprios remédios, né? Que quando você parte, né, para esse lado, vamos dizer assim, da química, né? O Isso. tratamento químico, que é com remédio, com medicamentos, nem todo mundo reage com medicamento específico, como, por exemplo, os médicos queiram. E é por isso que eles trabalham, né, com algumas possibilidades. Eu tenho um amigo que ele é médico, ele falava muito. O remédio que serve para você pode não ser aquele que serve, porque cada organismo ele reage. E isso assim é na vida. É um risco que pode ser um veneno. Exatamente. E o químico, a gente já fala, tratamento químico. Você não vai se curar. Você Não tem acaba cura. A se depressão, na tornando, verdade, ela não tem cura, ela tem um tratamento efetivo, mas né? a questão do químico, você acaba até se tornando dependente. É. Aí você acaba tentando analisar, aquele comportamento voltou ao normal ou ele só consegue ter aquele comportamento porque ele está sob efeito de químicos, né? É. E é complicado porque, assim, normalmente, eu até perguntava isso para ele também, doutor Luiz. Eu fazia, doutor Luiz, me diz uma coisa. Porque a gente trabalhava com dependência química lá também, a gente ia entregar uma vez por... Não, toda sexta-feira, não, uma vez por mês. Antes era de 15 em 15 dias, tinha meses que era uma vez por mês. A gente saía, né, na sexta-feira, levando N alimentos, vários, e normalmente todo o pessoal de rua, uma boa parte, era dependentes químicos, né, trabalhavam com viciação. Nem sempre só de droga em si, desses, no caso, cocaína, o crack, que era muito comum na rua, mas álcool, né? A dependência do álcool também, ela é enorme. Então, assim, eu perguntava, a pessoa que trabalha, né, apenas faz o tratamento químico, né, com medicamentos e tudo, isso pode, em algum momento, prejudicar eles? Gisele, medicamento é medicamento, né? Você toma, ele vai atuar, mas ele pode sim comprometer outras. Sim. Por isso que o interessante que seja o tratamento químico e tratamentos alternativos, aonde desperte a vontade na pessoa de liberar, por exemplo, atividade física, libera endorfina, libera, né, essa questão Trabalhar o comportamental, porque que a gente entende, porque às vezes a pessoa acha assim, eu me tornei drogado porque eu comecei a usar cocaína. Experimentei e gostei. Então, dando sequência, a gente estava falando sobre a questão do vício, né? Que a gente fala do efeito químico, né? Que a gente analisa por quê. Porque eu tomei bebida, gostei, me tornei um viciado. Usei a droga, experimentei, me tornei um viciado. Mas será que isso tem a ver com a droga é mais forte que o comportamento? Porque se a gente for analisar o jogo não é uma coisa que se aplica, não é uma coisa que se injeta, não é uma coisa que se toma, que se fuma. A pessoa se vicia em jogo. É verdade. Então realmente a coisa está atrelada a quê? À cabeça. É verdade. Ao nosso comportamento. Que se não... E outra, hoje vivemos essa questão de falar, pandemia, né? Você tem um vírus que se consegue propagar, passar para outras pessoas. Mas assim, se a gente for analisar, a depressão até 2030, no Brasil, vai chegar em primeiro lugar por afastamento de trabalho. De trabalho. Então, de uma certa forma, e não é transmissível, e está se propagando. Você está dizendo a depressão. A depressão. Ah, tá. Uhum. Ela está crescendo dia a dia. Não, e detalhe, com o aumento, não é um aumento, é um aumento exponencial, né? Sim. A curva, o gráfico só sobe. Direto e reto, porque não tem como hoje você falar
casos isolados, ou eu ouvi falar. Hoje você vê famílias, você vê nos amigos de trabalho, no Crianças, vizinho e né? no geral. E aí como é que o que tá levando, né? O comportamento. Isso é pessoal? Isso também pode ser uma questão social? O mundo está ajudando, está colaborando com isso? Porque se a gente analisar a nossa convivência hoje, né? Porque, como eu disse, o psicossoma, a doença do comportamento. O que a sociedade está pressionando para nós, para os nossos filhos, e como a gente lidar essa mudança rápida, né? Antigamente você via uma criança aí que começava a estudar, tinham conselhos do pai para se tornar um profissional, e a coisa ia de uma forma natural e a longo prazo. Não era um mundo que se falava, você estuda agora, amanhã você é diretor de uma empresa. Você via as pessoas entrarem no mercado de trabalho, e com o tempo elas iam desenvolvendo seus talentos, e italianos elas podiam se tornar um profissional ou um executivo, ou seja lá qual for a área desejada. Hoje você vê essa coisa do imediato, essa pressão do imediato. Hoje você vê adolescentes entrando na empresa já querendo que dali 6 meses se torne gerente, e em menos de pouco tempo o executivo de uma empresa. E se ele não consegue, aquilo lá se vê como uma derrota, uma frustração. É. E nós, no passado, vamos dizer, mais de 20 anos, não pode, porque a coisa é recente e não tão recente assim, que a depressão ela começou vir a público depois dos anos 70. Isso. Então, o que a gente, como que eu posso dizer, essa mudança, a gente via que, pô, não deu certo, vou tentar outra coisa. Tinha frustração, mas essa frustração não chegava a incomodar, não chegava a se incorporar. Você falava, pô, não deu, legal, dava risada, sacode a poeira e dá a volta por cima. Só que hoje não, aquela coisa fica impregnada. Poxa, não consegui. Você vê uma pessoa falar que seus sonhos não... Perdeu com 20 anos de idade, 19 anos, pô, não deu certo, estudei, fiz faculdade, não estou conseguindo. Desanimar da vida, perder assim, a credibilidade de um futuro melhor. Eu particularmente, assim, eu acho que tem muito a ver com essa questão comportamental, sim. O homem trouxe, né, para o seu lar, para a sua vida, coisas muitas vezes degradantes, né, que se tornaram normais. Por exemplo, a vida de outra pessoa, essa glamorização com a vida de outras pessoas, como se essas pessoas que tivessem fama, poder e dinheiro fossem felizes, e não é verdade. A gente conversava antes aqui, da gente colocar aqui para gravar, a questão que você falou do Júlio Iglesias, né? Que você falava que ele dizia, ele tem fama, ele tem dinheiro e ele tem poder. Mas ele se dizia que não era uma pessoa feliz. Continua com vazio. Isso, não encontrava felicidade. Eu já conheci pessoas, eu particularmente, né, empresários e tal, que em uma conversa informal, a pessoa tinha dinheiro, tinha poder, não tinha fama, mas tinha poder, tinha empresas, às vezes mais de uma, e dizia assim que olhava para tudo aquilo ali e não encontrava sentido, não encontrava nada que desse. É óbvio que aquilo ali também é muito consequência, sabe, do ser que a pessoa, o que você cultiva dentro de você. Isso. Né? Tem pessoas assim que começa os seus primeiros passos da vida. Quando eu digo passo, não é infantil, é quando você começa a ter consciência do que você quer lutar, e começa a lutar pelaquilo, certo? Começa a lutar e tal, e aquilo ali de início dá aquela gana, aquela vontade de... Só que chega um determinado ponto que você já conquistou aquilo, o que você fez para o eu? Né? O que você cultivou? Você cultivou amigos ao longo dessa jornada, né? Você cultivou pessoas ou você cultivou coisas? Porque coisas, ele te dá esse retorno, como você falou, até imediato. Só que passa, né? Quando eu digo cultivar pessoas, não precisa você ter milhares de amigos, você viver em baladas. Não, é o eu. Então eu acho que essa desconexão, né, que as pessoas tiveram anteriormente, eu acredito que agora estão buscando mais. Porque está sendo muito difundido o autoconhecimento, né? Sim. A questão do equilíbrio. E tantas pessoas que
conseguiram se desvencilhar, mesmo tendo fama e isso, e tem uma vida assim equilibrada, uma vida, né, vamos dizer assim, simples, entre aspas. Sim, é interessante que às vezes até sobre se vê falar muito no bem-estar bem, né? Da questão da meditação. Infelizmente também está virando um mercado. Não, Infelizmente é outra coisa é. que autoajuda. Sim, você vê excelentes exemplos de autoajuda, mas não existe aquela coisa de você tornar o positivismo, né? Ou então o negativismo. A gente tem que ter o equilíbrio. Não, e detalhe dessa questão de autoajuda que você falou é que não existem regras prontas. Não é você faça isso, faça aquilo. Não, é você encontrar o seu nicho, aquilo que lhe faz bem. Por exemplo, tem gente que não consegue meditar, por mais que lute. Mas tem gente que consegue simplesmente no andar, olhar uma lua, olhar sabe? Ou até na metrópole mesmo. Eu, pelo menos, adoro andar em São Paulo. Tem gente que não gosta. O posição de lótus, ou virado para não sei aonde, a Isso. energia que vem, que é uma vez a Cristina Cairo, que tem um livro sobre comportamento, né? E é interessante que ela falou do gato, que é o melhor exemplo de meditação que o gato, onde ele encostou, ele para e consegue. O gato consegue meditar, né? Lembrando do livro, é Linguagem do Corpo, Cristina Cairo. O nome do livro, né? Isso, fala sobre comportamento mesmo. Se você tem diabetes, o que leva você os comportamentos que leva a ter diabetes, que é a coisa mais discutida hoje, fala do câncer mesmo, né? Que o câncer já foi mais do que provado que é comportamental. E hoje vem estudando outras doenças. Que também é, porque assim, não é só comportamental, né? A questão do câncer, né? Você pode adquirir, Sim. mas uma boa parte hoje é Sim. pessoas que têm muita mágoa, pessoas que carregam, né? Coisas muito ruins dentro de si. Então, assim, eu acho que essas doenças, principalmente a depressão, né? É óbvio que a gente sabe que tem esses dispositivos químicos, né? Falta de hormônio X, falta de hormônio Y, que compromete também. Mas você ter um posicionamento, né, pessoal de vida, o cuidado que você tem com o que você consome diariamente. Quando a gente fala, e a gente fala sempre isso, né? E o que é que você deixa entrar? Tem pessoas que, sei lá, se voltam muito para a vida dos outros, vivendo na própria família, né? No nicho familiar, no seio familiar, muitas desavenças, uma competição muito acirrada. A gente vê muito isso nos países asiáticos, né? As famílias, o pessoal lá, gente, diferente do que muita gente pensa, que todo mundo acha que todo país é melhor que o Brasil, né? E quando a gente vai saber a realidade dos fatos, né? Não é esse mar de rosas. É por isso que eu acho que a base de qualquer coisa é você conhecer, né? É você ter esse conhecimento, valorizar aquilo que você tem, né? E buscar, eu acho que essa questão pessoal mesmo. Buscar essa melhoria de viver bem com você mesmo, de se aceitar, né? De não se cobrar tanto, porque há uma cobrança também, principalmente por essa padronização que a gente vive na sociedade, de tudo. Sim. E agora com o politicamente correto. Você tem que ter cuidado com o que você fala, porque senão é racismo, porque senão é preconceito, porque senão é homofobia, e é tudo muito complicado, porque assim, eu acho que o que caracteriza esses desvios morais, como o preconceito, que eu acredito que seja, porque você se achar melhor que outra pessoa por conta de cor de pele, para mim é um desvio moral muito grande, né? Você se achar melhor do que outra pessoa porque você é heterossexual, para mim é um desvio moral muito grande, né? Então, assim, eu acho que o que caracteriza isso é a intenção. Às vezes, eu não estou aqui, em hipótese nenhuma, não acho que seja lícito você, no momento de raiva, simplesmente sair xingando, seja de qualquer coisa. Mas pode acontecer e necessariamente você não ser homofóbico ou você não ser preconceituoso, você não ser... Não, às vezes acontece, você simplesmente deixou ali por também uma falta de cuidado com o seu linguajar, com a sua postura, que também é algo que a gente deve, né? Infelizmente, às vezes é o tal de não tem o sangue de barata, né? Que muitos dizem. E naqueles 5 minutos, em vez de você achar
talvez até o termo correto para devolver, no momento de fúria, é como para você talvez não brigar, né? Que às vezes nem sempre um soco machuca, às vezes uma palavra, né? Machuca mais. Você, Né? em vez de você tentar retornar de uma maneira de defesa, você acaba tentando humilhar, é onde você diz coisas que depois, nos 5 minutos você disse aquilo, 10 minutos você fala, puxa, por que falei aquilo? Não havia necessidade, mas E aí já aí passou. entra, né, o cuidado que você tem que ter. Porque Equilíbrio. aquelas palavras podem machucar tanto que podem sim gerar problemas muito grandes. O bullying, né? Isso. Por isso que o bullying é tão complicado. Eu me lembro que na minha época, muitas pessoas faziam, se eu fosse parar para pensar, faziam bullying comigo por várias coisas, sabe? Por várias coisas. Porque, nem lembro, porque assim, algo que... Mas eu lembro que tinha, e era comum. Só que a gente levava aquilo tudo na brincadeira. Ou era porque era o gordinho, ou era porque era o baixinho. Isso. Então... Minha filha, por exemplo, ela é bem baixa. Então, ela chegou e o pessoal chamava ela tampinha de garrafa, tamborê de forró. Quer dizer, aí ela chegou pra mim, eu me lembro bem, que ela, quando criança ainda, ela... mãe, as crianças lá tudo me chamam de tamborê de forró, tampinha de garrafa. Eu falei, mas me diz uma coisa, você é alta? Não. Você tem problema com isso? Não. Você não é baixinha? Pronto. A partir do momento que você não ligar, você vai ver que as pessoas vão parar. E ela absorveu aquilo. Isso. E a partir do momento que ela não ligou, começaram a tratar, mudaram, chamavam ela assim de baixinha, mas de uma maneira carinhosa. Vem cá, baixinha. Vem cá. E, gente, é muito assim do que você carrega dentro de você. O apelido mesmo, ele pega... Porque essa pessoa fica com bronca daquilo. Porque é o meio das pessoas tentarem. Mas... essa questão... Eu não digo também, assim, porque tem bullies que são muito violentos. Não, a partir do momento que... Pega... a humilhação. E pega até a questão física mesmo, de violência e tal. E você vê que sempre aquele que as pessoas fazem um bullying, é sempre aquela pessoa mais fragilizada. E que se mostra também mais fragilizada, né? Eu vendo um canal aí no YouTube que eu assisto e o rapaz falava assim, né? Que você tem que colocar uma postura onde você ande de cabeça erguida, porque as pessoas vão olhar para você diferente. E é verdade, é verdade. O que você reflete, as pessoas, elas chegam em você, mas elas têm mais cuidado quando ela não vê aquela pessoa frágilzinha e tal. É óbvio, a gente sabe que tem pessoas que não têm, às vezes, realmente essa condição, porque realmente são frágeis, de verdade. Mas eu acho que tudo é uma construção também. Se você lutar, né, você pode... porque é difícil, a gente fala aqui, as palavras são fáceis. Eu nunca fui uma pessoa alta, né? Nem eu falo que é interessante você ser uma pessoa de estatura pequena, porque você não é legal que você tá sempre no futuro, né? Porque a pessoa alta, ela fica, quando eu era pequeno, então ela tem passado. A gente não, tá sempre no futuro, porque eu sempre fui pequeno. Então é daqui pra frente, né? E a semente foi, como é que fala? Como é que fala? Segurança de festa infantil, surfista de micro-ondas, né? Aí quando eu falava não do jardim, eu falei, gente, isso é muito clichê, isso aí não tem graça não. Mas é interessante que você tem também entender, porque se você tá numa roda de amigos, existe essa conversa, amigos verdadeiros tá fazendo aqui para descontrair. Isso. O que é humilhação? É aquela brincadeira que começa num círculo, quando você tá olhando a sua volta, tá todo mundo fazendo chacota. Aí é diferente. Bem diferente. Só o que acontece? A gente também tem que analisar o seguinte. Por que todo mundo tá ali me atacando? Será que é porque eu sou fraco? Ou é porque muitos ali falam, pô, você é uma referência, você tem um diferencial. Porque, poxa, por que você tá dando tanto ibope? É engraçado que você falar nisso, quando a gente fala assim, eu falei, né, há pouco, que a pessoa vê aquela pessoa fragilizada. Mas não é pelo fato de você ser ou estar fragilizado naquele momento, que você não seja essa pessoa especial que os outros também veem. Porque a maioria, se você for olhar do bullying e tal, ele é praticado muitas vezes por inveja, por ciúme, por maldade, né? Sim, a pessoa de bem com a vida, você nunca viu ninguém de bem com a vida falar mal de alguém. Ou então atacar alguém. Geralmente, quando colocamos nosso ódio sobre alguém, o problema não é aquela pessoa.
problema está dentro de mim. É. Talvez eu gostaria de estar no lugar daquela pessoa. Como eu não posso estar no lugar daquela pessoa, ou até ser verdadeira como ela é, alta, baixa, gorda, negra, amarela, azul, seja lá o que for, entendeu? E é interessante, eu vi há pouco agora um áudio, né, da Anete Guimarães, que ela é psicóloga e faz um trabalho grande, né? Ela é palestrante internacional e tal, espírita, e ela falava o seguinte, que teve uma pesquisa aí, e muitos dos médicos, eu não vou trazer aqui na íntegra para vocês, mas assim, muitos dos médicos comprovaram, né, que a questão da felicidade não está ligado ao ter. Diz que quanto mais feliz, dentre várias pessoas que eles pegaram, né, para fonte da pesquisa, todas aquelas pessoas que tinham mais comprometimento com o outro, ou seja, quanto mais pessoas elas tinham com quem se preocupar, elas eram felizes ou mais felizes. Enquanto que aquela pessoa que só se preocupava com ter, com o que ia conseguir, com o dinheiro que ia pegar, com o carro que ia comprar, quando chegava nesse intento, acabou-se. Que na verdade a felicidade não está em conseguir, está no trajeto que você faz, né? E quanto mais pessoas você se preocupa, você ajuda, mais felicidade é que ele traz para a sua vida. É muito interessante essa pesquisa. Não, mas essa questão do ter também, uma vez, acho que você mesmo mostrou para mim era um vídeo do Rossandro, né? Uhum. Foi interessante ele contar das famílias, né? Fazendo como é que fala? Evangelização. Evangelização, ele contando da família bem-sucedida e daquela casa, como dizem, naquele barraquinho, que eles não tinham nem copo para servir um café, que serviram o café para ele num vidro, né? Acho que era num vidro, sei lá, nesse café, alguma coisa. E ele fala, por mais que nós somos, eu não tenho isso, aquilo, mas você fica até meio assim. A gente também não quer dizer que o dinheiro seja mas no seja sentido, um monstro. Isso, pode mas no sentido ao que contrário. Isso, mas é que ele quis dizer assim, aí ele fez, antes ele tinha feito essa evangelização também numa casa de uma chique, família, né, né, bem sucedida, seus filhos estavam estudando em suas universidades, os seus cursos lá. E não tinha aquela harmonia, frio, né? isso, não tinha harmonia. Calor, né? Era pai brigando com filho brigando com pai brigando com mãe. E naquela família, que não tinha um bem material nenhum, né? Até ele falou que naquele momento passou aquele rato, o Juninho, né? Ele até assustou. Só que quando ele chegou na casa daquela família, que foi muito bem recebido, de uma maneira totalmente diferente, né? Ele chegou a sentir saudade do Juninho. Entendeu? E também vi uma matéria de uma. Foi a história do Rossandro? Oi? Essa história não foi o Rossandro que Foi o Rossandro Clige, é isso que a gente tá falando. Então num programa de TV, né? Passou também uma família, esse casal tinha 2 filhos. E esses filhos e o pai faziam repentes, né? Pra poder levar um dinheiro aqui em São Paulo mesmo. Pra poder comprar alguma coisa. E tinha dia que esse dinheiro que eles pegavam, eles mal conseguiam comprar. Nesse dia eles compraram um macarrão. E não era nenhum mais esses extrato de tomate, esses molhos prontos. Era aquele extrato de tomate, elefante, pequenininho, né? E foi pra casa. E aí o repórter fazendo a matéria viu lá e perguntou pra criança, né? Você é feliz? Ela falou, sou muito feliz. Tenho minha família. Quer dizer... E muitos que têm tudo são infelizes. Gente, assim, acho que a gente teria muito mais, né? A nossa conversa aqui, quando começa, não para. Normalmente é assim, né? Em família, graças a Deus, a gente conversa muito, a gente reflete muito. E a gente queria passar um pouco disso aí pra vocês, assim, porque de repente a gente tava aqui conversando, eu disse, não, por que não gravar, né? E fazer com que se torne público, porque o que ajuda a gente aqui pode ajudar outras pessoas, né? Normalmente são coisas que todo mundo já discute, isso aqui não é novo, né? Mas que às vezes, porque tudo muito depende, às vezes você escuta um baita de um profissional, mas que não toca seu coração, Sim. que não sei, não tem esse retorno. E às vezes você escuta uma pessoa mais simples, uma pessoa que não é um PhD, não tem, mas de repente ela fala a linguagem que você quer escutar
e chegue. E esse é o propósito, né? É que a gente tá assim, pessoas normais, a gente tá comentando até pelo fato dessa, a gente começou a observar essa indústria, né? Essa indústria da fórmula pronta da felicidade, né? Isso. Entregar o caminho, entregar o endereço, Isso. né? E é complicado, E né? não é por aí, não é por aí. A gente vê que, infelizmente, lógico, existem excelentes profissionais, mas isso aí também, assim como tudo se torna, né? Tudo se torna Comercial, vendável. Não né? que os profissionais não precisem, todo mundo Faz hoje, parte, no mundo é. capitalista, sim, precisamos sim fazer a nossa parte, precisamos ter o nosso retorno, mas o nosso retorno como consequência, não como prioridade. E detalhe, porque até para você conhecer um bom profissional, né, você tem que estar bem informado, porque senão você vai pegar gato por lebre. Essa é a verdade, E né? às vezes aquele seu dia pode ser salvo nem por um profissional. Você pode sentar numa praça, talvez aquela pessoa de rua sentada do seu lado, a história dela muda a sua vida. Muda a sua vida. É isso aí. Beijão. Beijos, namastê e até a próxima. Namastê, gente. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Namastê. É isso aí, gente. Uma ótima semana que vem aí com muita paz e luz para todos nós. Beijos, até lá.